traumas e suas possíveis consequências no futuro. Um trauma é uma experiência vivenciada que tem um forte significado mental e emocional. Esse forte significado que nós possuímos de uma experiência que nós vivemos, ele tem um impacto no presente da experiência que nós vivemos. Só que esse trauma, se fosse somente um impacto no presente, estaria tudo bem. Esse trauma, ele nos acompanha durante as experiências futuras que não necessariamente irão nos trazer o trauma, irão fazer com que o trauma seja refeito, mas experiências futuras semelhantes ao trauma ou com elementos parecidos com o trauma que foi vivenciado faz com que o trauma que eu vivi no passado seja eclodido novamente. Não necessariamente a imagem mental, mas o seu significado, as emoções que eu vivi no trauma no passado e os pensamentos que eu tive durante a experiência são eclodidos novamente, seja medo ou seja raiva, seja repressão, independentemente do comportamento que eu tive quando eu vivenciei o trauma, ele novamente é eclodido, o seu significado, através de um processo chamado neuroassociação. Eu associo os elementos presentes, sejam pessoas, ambiente ou objetos, com a experiência traumática que eu vivi. E aí as emoções e os pensamentos e o significado que eu tenho em relação ao trauma se eclode e existe um efeito presente. Então, um trauma, ele influencia a minha vida no instante em que eu vivencio o trauma e dali em diante por toda a minha vida, se o significado que eu possuo a respeito do trauma não for refeito, se eu não ressignificar o trauma, ressignificar a experiência. O que seria ressignificar a experiência? É dar um novo significado à experiência que foi vivenciada. Porque quando eu vivencio um trauma, eu dou a esta experiência um significado mental e emocional. Essa experiência é isto. Eu simplesmente dou um significado a esta experiência. Seja uma experiência muito agressiva, ou seja uma experiência simples, aonde meus amigos riem de mim na escola, uma experiência passada. É uma experiência simples para a gente que está de fora, mas para quem vivencia é uma experiência impactante, que impacta toda a vida da pessoa. E quando a pessoa tenta vivenciar experiências semelhantes, ela vivencia o trauma novamente. E toda vez que ela vivencia o trauma novamente, esse trauma se intensifica. As emoções, os pensamentos e o significado a respeito do trauma se torna mais intenso. Ele se tornando mais intenso, ele fica mais forte, se torna mais difícil ser desfeito o trauma que foi vivenciado lá atrás,
porque ele está sendo repetidas vezes está sendo vivenciado por experiências futuras. Não são experiências iguais ao do trauma, mas são experiências que trazem elementos que se assemelham ao trauma. Por exemplo, quando eu era criança, o meu pai gritou comigo. Dependendo de como é o seu estado mental e o seu estado emocional, você pode caracterizar, você pode dar o significado muito emocional a respeito dessa experiência. Uma experiência simples. O meu pai gritou comigo. Só que essa experiência, para você, quando era criança, foi uma experiência forte e de grande impacto, que trouxe para você medo. Aí, no futuro, toda vez que você se aproxima de uma figura paterna, toda vez que você se aproxima de uma figura que aparenta ter agressividade, você traz à tona toda aquela emoção de quando você era criança. E aí você busca rejeitar essas experiências, fazendo com que você se reprima a experiências que possuam este elemento. Qual é o elemento? A pessoa. Meu amigo me convida para conhecer o pai dele. Você não vai querer conhecer o pai dele, porque você vai fazer uma neuroassociação com o seu pai. O meu pai fez isso comigo, então o pai do meu amigo pode fazer isto comigo. Então você vivencia o trauma mais uma vez. Inconscientemente você traz as emoções e você rejeita essa experiência. Então, os traumas que nós vivemos no passado, eles influenciam a nossa vida? Influenciam muito, independentemente do que você viveu. Seja um trauma simples ou seja um trauma de grande impacto emocional. Todos os traumas, nós damos um significado a ele. Os traumas simples são traumas pequenos, mas que podem ser resolvidos com facilidade. E os traumas de grande impacto emocional são aqueles traumas em que nos envolvemos emocionalmente a experiência, principalmente nos envolvemos emocionalmente a experiência, dando a ela um significado muito mais intenso do que os traumas simples. Esses traumas de grande intensidade são os que mais influenciam a nossa vida no decorrer do tempo. E no decorrer do tempo, ele sempre estará presente. A gente vai buscar evitar viver experiências que possuam elementos condizentes com o trauma que eu vivi. Não necessariamente eu vou viver o trauma novamente, mas os elementos que estavam no trauma eu vou evitar para não trazer o trauma à tona, porque o trauma ele possui um significado. Para que a gente cure um trauma, nós precisamos modificar o significado origem. Precisamos modificar o significado que nós temos a respeito do trauma. Eu vivi um trauma que gritaram comigo. Como eu me sinto a respeito desse trauma? Eu sinto medo. Eu preciso compreender. Então eu sinto medo e eu penso que pessoas, homens, principalmente do sexo masculino, tem agressividade. Eu sinto que homens têm agressividade, principalmente pessoas paternas, têm agressividade. Então, pessoas paternas possuem agressividade, principalmente homens. E eu sinto medo de estar presente com essas pessoas. O que eu faço? Primeiro, eu preciso compreender. Compreender o quê? Que a pessoa, ela faz tudo o que ela pode, o que ela consegue. A pessoa me entrega aquilo que ela tem. Tudo que a pessoa está fazendo é o que a pessoa possui e o que ela consegue entregar.
ela só consegue entregar aquilo, eu respeito, eu começo a desenvolver o respeito, e eu respeito o que a pessoa consegue me entregar. E o que eu faço depois? Eu começo a compreender que está tudo bem, porque eu não preciso ter medo do que as pessoas estão fazendo comigo. Porque eu me sinto acolhida comigo mesmo. E o que a pessoa está fazendo é tudo o que ela consegue entregar. Ela não consegue entregar nada além disto. Ela apenas está expressando aquilo que existe dentro dela. Vamos soltar a experiência, perdoando a pessoa que me fez o mal, e eu solto o significado de medo de toda pessoa que possui, uma característica paterna. Então eu começo a modificar o significado que eu possuo dos meus traumas, principalmente se alguém me feriu neste trauma. Eu passo a perdoar estas pessoas e eu passo a atribuir um novo significado ao trauma. Um significado onde eu experiencie tranquilidade e neutralidade. Seja principalmente indiferente e mantenha a tranquilidade dentro de mim, para que este trauma que eu vivenciei, ele não venha me afetar em experiências futuras, porque quando eu curo em mim um trauma, experiências futuras não vão me afetar novamente, porque eu curei aquele trauma que fazia com que eu rejeitasse experiências, que eu rejeitasse pessoas, que eu rejeitasse amigos, que eu rejeitasse determinadas circunstâncias em que eu me sentiria ruim. Mas por que eu vou me sentir ruim? Porque no passado eu vivi algo semelhante. Como eu vivi algo semelhante àquilo, eu vou evitar essas experiências. Então, um trauma, ele tem um impacto duradouro em toda uma vida, se ele não for resolvido. E ele tende a ficar cada vez mais intenso. Busque sempre essa mudança interna a respeito dos traumas que você vivenciou. Os traumas, isto eu falando desta vida, porque não existe somente esta vida, existem outras. Nós estamos encarnando e reencarnando constantemente, mas falando dessa vida, quais são os traumas que você viveu? E aí você passa por um processo de cura interna dos traumas que foram vivenciados, buscando desenvolver o perdão, buscando desenvolver o auto-perdão, para se libertar das emoções que te aprisionam a uma vibração baixa. Lembra o que eu venho explicando? Um átomo, ele vibra. Tudo é constituído de átomo. Próton, nêutron e elétron são os elementos que constituem um átomo. Um átomo, ele vibra. Vibrando, ele emite uma onda. Uma onda do quê? Uma onda eletromagnética. Essa onda é uma onda de energia. Qual é a energia que está sendo emitida de um trauma? É uma energia densa, é uma energia baixa. Experiências positivas fazem com que a gente emita ondas positivas. Experiências negativas fazem com que a gente emita ondas de um baixo teor magnético, que influencia outras vidas.
É importante que a gente esteja atento constantemente a como estão nossos pensamentos e nossas emoções, porque nossas emoções influenciam ainda mais do que nossos pensamentos a vida de outras pessoas. Estejam constantemente observando aquilo que vem de dentro de vocês, como raiva, como medo, como angústia. Esses sentimentos, eles possuem uma baixa vibração. Possuindo uma baixa vibração e um baixo teor magnético, eles vão influenciar você e outras vidas de forma negativa. Influenciando de forma negativa, isso vai ser negativo para o seu desenvolvimento. E isso vai influenciar, mais cedo ou mais tarde, a sua estrutura biológica antropomórfica. É o nosso corpo humano, a estrutura biológica, Homo sapiens sapiens, o homem que pensa. Graças ao neocórtex. O neocórtex que fica localizado no cérebro. Só que é importante a gente utilizar esse neocórtex. É importante a gente pensar. A gente não pensa a respeito do porquê nós estamos sentindo o que nós estamos sentindo. Se pergunte o porquê você está sentindo o que está sentindo. Se permita sentir, observe as suas emoções e busque uma cura interna dessas emoções, sendo sempre observador de si mesmo. A meditação, ela é constante, você vive a meditação. Você vive em estado meditativo. Você pode iniciar com a posição da flor de lótus, isso é muito legal e é muito interessante. Mas busque ser a meditação, onde quer que você esteja, porque as nossas sombras, o que é uma sombra? Uma sombra é tudo aquilo que eu reprimo para dentro de mim, sem ter consciência do que é. Mas eu sou. Ou seja, eu sou algo que eu não tenho consciência de que eu sou. Isso é uma sombra reprimida. A raiva, o medo, experiências de ódio, experiências de angústia, experiências de tristeza, traumas, como eu disse no início, traumas reprimidos, são sombras. Essas sombras influenciam a minha vida e a sua vida. Se a gente não parar para observar quais são essas sombras, elas vão de forma ardilosa influenciar o nosso comportamento, influenciar nossos pensamentos e influenciar nossas emoções, sem que a gente perceba. E como eu percebo quais são as minhas emoções? Como eu percebo quais são os meus pensamentos? Como eu paro para observar quais são as minhas emoções? Vivendo. Como assim vivendo? A vida é o que me traz a oportunidade de experienciar o aprendizado e de observar as minhas sombras, porque durante a experiência uma emoção eclode, um pensamento eclode. É claro que nem sempre o pensamento ele é seu, mas a maioria dos pensamentos que surgem, ou a maioria dos... Eu vou bem devagar com isso. Quais são as emoções que surgem quando você vivencia uma experiência, vivenciando as experiências do dia a dia? Quais são as emoções que eclodem? Eclode medo? Eclode raiva? Essa raiva é sua. Esse medo ele é seu, ele está reprimido dentro de você. E a experiência faz com que esse medo ecloda. Faz com que essa raiva ecloda. Faz com que esse ódio ecloda, faz com que essa angústia ecloda. É uma angústia reprimida, ou seja, é uma sombra. E a experiência fez eclodir essas emoções. Eclodindo essas emoções, o que eu faço? Eu inicio um processo de integração e acolhimento. Não é para mim rejeitar a emoção, rejeitar o pensamento, julgar o pensamento como ruim ou como bom. Porque se eu inicio um processo de julgamento como ruim ou como bom,
eu já começo a reprimir a sombra de novo. E reprimindo a minha sombra de novo, o que vai acontecer com a minha energia vital? Que é a energia fundamental para o funcionamento do meu cérebro, do meu coração, do meu pulmão, do meu fígado, que fica no duplo etérico. O que vai acontecer com essa energia vital? Ela vai ser retirada do meu duplo etérico para ser utilizada como uma energia que vai reprimir as sombras e manter as sombras reprimidas, porque eu não quero ter acesso a esse pensamento, eu não quero ter acesso a esse sentimento. Esse sentimento ele é seu, só que você continua reprimindo. E o que acontece conforme eu vou tirando? Conforme eu vou tirando a minha energia vital do meu duplo etérico, ou em termos mais esotéricos é dito ectoplasma. Ectoplasma ou energia vital são termos que significam a mesma coisa. Ectoplasma e energia vital. Eu estou tirando o meu ectoplasma do meu duplo etérico. Eu estou tirando a minha energia vital do meu duplo etérico. O que vai acontecer com o meu corpo? Porque a minha energia, ou o meu sistema imunológico, ele funciona a partir da minha energia vital. E o que vai acontecer? O meu sistema imunológico vai ficar fraco, eu vou ficar suscetível a doenças e eu começo a pegar doenças de tudo quanto é tipo, doenças simples. Só que isso vai se intensificando, porque lembra? Você está reprimindo raiva, você está reprimindo medo, e como é que fica isso? Porque a raiva emite uma onda, uma carga magnética. Não vai dar certo porque a raiva emitindo uma onda e uma carga magnética, ela começa a distorcer todas as moléculas das células, adoecendo a célula ainda mais rápido. Pronto, que bonito. O que acontece? É importante que a gente esteja trabalhando constantemente as sombras para a gente poder se desenvolver e elevar a nossa frequência vibracional. Uma frequência nada mais é do que resultado de uma vibração atômica. A vibração atômica ou molecular, porque tudo vibra. Essa vibração emite uma onda, e essa onda tem uma carga eletromagnética. Possuindo uma carga eletromagnética, ela está emitindo uma onda, e uma onda possui uma amplitude e um comprimento. Quanto mais devagar propaga-se a onda, mais densa é a sua frequência. Então, a gente quer irradiar frequências rápidas, porque a gente quer elevar a frequência da nossa estrutura biológica, e a gente quer elevar a nossa frequência. Para a gente poder elevar a nossa frequência e se sintonizar com coisas positivas, coisas boas do universo, a gente precisa ir acolhendo em nós as coisas ruins. Isso falando das sombras. Existem outras coisas que são outros assuntos. Cada caso é cada situação é uma situação, porém existem determinadas coisas que a gente vai se aprofundando com o passar do tempo. Aqui eu estou comentando sobre as sombras. As sombras a gente acolhe, a gente integra para dentro da gente. Integrando a sombra de raiva, de medo. A raiva ela vai diminuindo. A raiva ela não desaparece do dia para a noite. A raiva, por exemplo, ela é um complexo de experiências, ou seja, são muitas experiências relacionadas à raiva. A sombra de raiva ela é grande. Para ir diminuindo, a gente vai integrando, acolhendo, irradiando luz para a nossa raiva. Essa raiva ela tende a diminuir. Então, a quantidade de vezes que a gente sentir a raiva durante o dia vai diminuindo, até chegar um ponto em que a gente deixa de sentir raiva. A gente entra no modo zen, no modo búdico, tranquilidade, serenidade.
Mas para isso a gente vai caminhando, a gente vai acolhendo as nossas sombras, a gente vai integrando os conteúdos que estavam reprimidos na nossa consciência. Lembra? A gente tem um consciente, a gente tem um inconsciente. O inconsciente é o aspecto da nossa consciência onde a gente não tem consciência do que existe lá dentro. A gente não tem consciência. Existem muitas experiências, muitos traumas, muitos desejos, muitos sonhos, muitas habilidades que estão reprimidos nesse inconsciente. É um mar infinito de experiências, de desejos, de tudo. E o consciente é só 5%. De forma didática, da forma como foi dividida. Consciente 5% e inconsciente 95%. Ou seja, a gente tem uma grande gama de coisas que a gente não teve acesso. E por que a gente não tem acesso a isso? Porque a gente não começa a iniciar o processo de autoconhecimento. O processo de se autoconhecer, se autodescobrir, para poder ver o que existe nesse inconsciente. Quais são as experiências, quais são os traumas que influenciam a minha vida hoje. Lembra? O trauma que eu vivi quando era criancinha influencia a minha vida quando eu sou um adulto de 40, 50 anos? Porque se esse trauma ele não foi resolvido, ele não houve uma mudança de significado, o significado ele se perpetuou o mesmo, eu vou tendo neuroassociações nas experiências futuras, o trauma vai se intensificando e é uma sombra reprimida. E uma sombra reprimida, o que ela faz? Consome energia vital. Consumindo energia vital, eu vou ficando suscetível a doenças. Então, pessoal, estejam atentos a esses aspectos reprimidos. É muito importante a gente estar sempre trabalhando os nossos traumas, as experiências que a gente vive no dia a dia. Como que eu descubro com uma sombra que eu tenho? Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Vivendo a vida. Eu vou viver a vida, não é Eu vou viver a vida, pessoal. Eu vou viver o que a vida me oferece. Eu não vou forçar nada, não é forçar uma experiência para eclodir o que eu quero. Não, eu vou viver a vida e viver o que a vida está me apresentando. De acordo com o que a vida me apresenta, eu vou eclodir determinados sentimentos, determinados pensamentos e eu vou trabalhar aquilo que está sendo eclodido no momento presente. Porém, no trauma que eu já tenho consciência, eu começo a trabalhar para mudar o significado. Alguém me bateu quando eu era criança, eu tenho trauma dessas coisas, trauma de violência. Eu começo a mudar o significado, eu começo a perdoar essa pessoa. Porque o perdão, pessoal, é para você mesmo. Não começa por aí, o perdão é para você mesmo. Porque você carregando aquilo até hoje, você está se martirizando e se prejudicando até hoje. Então, uma experiência que era só um momento se torna uma experiência de uma vida toda. Porque você não perdoou, não soltou. Foi difícil vivenciar aquilo? Sim, foi. Mas agora vamos perdoar, vamos soltar, vamos liberar para a gente poder continuar e viver novas experiências a partir de uma nova ótica. Uma ótica mais tranquila, uma ótica mais suave, para a gente não ficar se remoendo experiências do passado. A gente começa a soltar o passado para viver uma nova vida no presente. Estejam, então, atentos ao que existe dentro de vocês, a como estão os seus pensamentos, a como estão os seus sentimentos, a como esses sentimentos influenciam a vida de vocês, a como esses pensamentos influenciam. O sentimento que a gente tem influencia o outro, porque é uma onda. Então o outro capta a onda, porque o outro é como se fosse uma antena de rádio. Ele vai captar, é como se fosse um rádio, ele capta as ondas eletromagnéticas que nós estamos enviando. E ondas negativas, ondas de uma baixa vibração, se o outro estiver em sintonia, vai prejudicá-lo.
Então, vamos manter bons pensamentos, bons sentimentos e observar aquilo que nós chamamos de ruim, chamamos de negativo, mas sem julgamento, acolhendo o que precisa ser acolhido, com respeito, com amor a si mesmo. Acolham a si